Bom, eu sou o Marcos Valério XR e hoje é o dia 12 de abril de 2016 e venho falar sobre uma perspectiva diferenciada a respeito da questão política atual, recolocando a questão de uma outra forma, sem cair na ingenuidade infantil de quem acha que o que está em jogo é uma luta contra a corrupção, e também na ingenuidade não tão infantil de que está em jogo apenas um debate entre sistemas econômicos distintos. Há uma coisa mais profunda, há uma questão política, econômica e ideológica mais profunda, e eu quero recolocar isso num outro sentido. A pergunta muito simples que eu vou colocar é a seguinte: que papel cabe ao Brasil no cenário mundial? É um papel principal ou um papel de coadjuvante? Evidentemente, por uma série de fatores, deveria caber o papel principal, por ser um dos maiores países do mundo em território, um dos maiores em população, é o quarto em território, o quinto em população, ou vice-versa. A população é até mais relevante, porque se você examinar as 10 maiores economias do mundo, todos são países com populações de no mínimo 30 milhões de habitantes. E bem, o Brasil é também a 8ª economia do mundo, então espera-se que seja um país com um poder de atuação internacional relevante, um poder de influência na geopolítica relevante. E isso é importante internamente, porque isso traz um maior desenvolvimento ao país, uma maior capacidade de investimento, não só em si próprio, mas também no exterior, com retorno futuro, uma influência diferenciada. Todos os países mais ricos têm algum grau de influência mundial, mas o mais importante é que os países com maior grau de influência mundial também são os mais fortes, os que estão crescendo com maior capacidade, são os mais promissores. Então sim, é relevante para o Brasil ser um país, um grande ator mundial. E bem, o ponto é que durante o governo Lula houve um relevante acréscimo nesse papel global do Brasil. O Brasil despontou como uma potência, com uma desenvoltura que não se dava há décadas. Passou a ser extremamente influente, mais do que já era, no cenário político mundial, e passou a ser mais respeitado e mais reconhecido. Lamentavelmente, o governo Dilma meio que derrubou grande parte desse trabalho e promoveu uma série de reversões. O governo Lula ainda teve uma cota de subserviência a alguns interesses internacionais que era compensada com outros elementos de independência. O governo Dilma aumentou muito essa cota de subserviência sem a devida compensação que ainda existia no governo Lula. Infelizmente, a alternativa que está se colocando nesse exato momento, com o possível cenário de impeachment e a subida do governo do PMDB, é um cenário de agravamento desse quadro, onde vai aumentar muitíssimo mais a subserviência ao interesse estrangeiro, em especial o norte-americano, e a eliminação de praticamente todas as formas de compensação. No que se refere à influência geopolítica, é evidente o papel de liderança do Brasil na América Latina. Na verdade, a América do Sul pode ser facilmente dividida entre Brasil e outros países. O Brasil é o que tem o maior território e a maior parte da população da América do Sul está no Brasil. E o Brasil teve um papel preponderante no Mercosul, na integração latino-americana. E a integração dos países vizinhos é fundamental para um papel de destaque de qualquer um que se proponha a ser uma liderança, quer seja por influência direta, financiamentos estrangeiros, trocas de favores, concessões ou tomada de favores. Tudo isso está dentro desse jogo político internacional, como todas as grandes potências fazem. E todos nós sabemos há muito tempo que Estados Unidos tem um plano diferenciado para a América Latina. Um plano que coloca a América Latina em plena subserviência aos seus interesses, e tem sido essa política dos Estados Unidos, no mínimo desde após a Segunda Guerra Mundial. Não estão dispostos a permitir um outro ator, um ator ao sul do Equador,
capaz de fazer frente aos seus interesses. E toda essa questão que nós estamos vendo agora, para qualquer um que tenha estudado o assunto e verificado o DNA de todos esses processos que estão ocorrendo, são facilmente rastreáveis, com o mínimo de estudo, a ações diretas do governo ou das oligarquias financeiras norte-americanas. Se você acha que isso é teoria da conspiração, é porque não diferencia o que é uma teoria conspiratória, que se baseia fundamentalmente em justificar sua ausência de evidências pelo conceito de conspiração. Você não diferencia isso de simplesmente informações que não são divulgadas exaustivamente no Jornal Nacional. Porque se você parar para pesquisar, você vê isso com facilidade. Você vê o papel nítido, não só da CIA, mas de grandes empreiteiras, de grandes grupos financeiros norte-americanos, conduzindo em larga escala o processo que está ocorrendo, como, aliás, também influencia em vários outros setores. O estudo desses papéis, dessas entidades, é absolutamente fundamental para compreender o cenário. Porque qualquer um que pense que pode se entender o cenário de um grande país como o Brasil, sem prestar atenção no contexto internacional, e mais ainda, sem prestar atenção nos principais e no principal ator da economia mundial hoje, que são os Estados Unidos, e que tem influência mais direta ainda sobre a América do Sul. Ou seja, se você acha que dá para entender o que está acontecendo aqui dentro sem prestar atenção nisso, você é absolutamente infantil do ponto de vista político-econômico. Não tem noção do assunto. Então é preciso fazer um estudo sério dessa situação. E o que pode ser constatado quando você o faz é sim essa questão geopolítica claramente demonstrada na atual situação. Então eu volto à questão: qual deve ser o papel do Brasil? Evidentemente, aos países mais desenvolvidos, em especial aos Estados Unidos, pouco interessa que hajam grandes atores internacionais contrários aos seus interesses. E sempre se verificou que quando o Brasil cresce em papel e influência geopolítica, ele tende a desenvolver posturas pouco interessantes aos interesses norte-americanos. Curiosamente, se você também observar todos os momentos de grande crescimento nacional, tanto o que se verificou recentemente no governo Lula, tanto que se verificou no milagre econômico da ditadura, ou que se verificou no vasto desenvolvimento do país durante o governo Vargas, em todos os casos o que se nota é um viés econômico mais estatista, mais voltado para a empresa pública, desenvolvimento da indústria nacional, nacionalização dos recursos naturais e todos os fatores conectados. E que todos os momentos onde é colocada a postura contrária, a postura privatista, a postura desregulatória, a postura de diminuição do papel do Estado, são exatamente momentos onde há um enfraquecimento não só da economia brasileira em geral, mas como do seu papel de influência política internacional. E as propostas que têm sido feitas por todas as forças políticas, econômicas e ideológicas favoráveis a uma radical mudança de Estado na situação do Brasil atual são claramente alinhadas a esse viés econômico, ideológico, privatista, subserviente, que coloca interesses dos Estados Unidos em primeiro plano e nos coloca como seguidores de uma doutrina imposta das potências boreais. Então veja só, lamentavelmente o governo Dilma foi péssimo no sentido de dar continuidade ao projeto do governo Lula no desenvolvimento nacional e na sua influência internacional. Mas a alternativa que se coloca agora é ainda pior. Embora a continuidade do governo Dilma também não seja nada animadora. A questão é, o que o Brasil deve ser? Nós precisávamos de uma outra alternativa que nos garantisse um maior desenvolvimento nacional. E, desgraçadamente, a única opção que pelo menos minimiza esse dano seria um posterior e um novo governo Lula, caso esse tenha a decência de mudar radicalmente a estrutura da política econômica atual e voltar ao modelo anterior. Aí sim. Se um terceiro governo Lula recuperasse o que foi os governos anteriores, então não há dúvida que seria a melhor opção. Mas infelizmente até isso está em risco. Mas qual a opção melhor?
está demonstrado que o PSDB não é essa opção. O PMDB também já deixou isso muito claro agora recentemente. PSP, que vem governando Brasília, deixou isso mais explicitamente claro ainda aqui no Distrito Federal, até mesmo financiando eventos em defesa da privatização dos recursos públicos nacionais por empresas estrangeiras. Ele fez isso. A rede de Marina Silva, infelizmente não estudei suficientemente esse assunto para emitir uma posição mais clara, mas eu duvido muito. Bolsonaro até já foi um nacionalista, ele não é mais. Hoje é um liberal safado e hipócrita. Ele tem alguns resquícios de pulsões nacionalistas que poderiam ter sido úteis num período anterior. Agora, não mais. Ele está completamente alinhado com a religião privatista. Então, meu amigo, para minimizar o dano, infelizmente, o menos pior seria o retorno do governo Lula ao poder. Não está garantido que isso venha a acontecer, mas tem uma alta possibilidade. E aí a gente fica naquela questão problemática. De um ponto de vista mais nacionalista, do desenvolvimento nacional, o governo Lula pode ser a opção menos pior, mas também está longe de ser a ideal. Tem uma série de outros problemas que eu não vou comentar aqui agora. Mas então, o que devemos apoiar? O que devemos nos posicionar? Apesar dos pesares, no momento eu não vejo vantagem alguma em uma alteração significativa da linha de poder atual. É completamente evidente que a ascensão do PMDB ao poder não vai melhorar em nada esse quadro. Nem mesmo no ingênuo âmbito do combate à corrupção, que é completamente evidente, vai piorar. E você remove o Michel Temer do poder, coloca quem? Eduardo Cunha. E remove Eduardo Cunha, coloca quem? A gente não tem uma opção realmente. Talvez convocar eleições livres, seria até novas eleições agora, seria até uma opção melhor, mas isso praticamente dá uma vitória pro Lula ou para Marina Silva. Então o que vamos fazer? Pelo andar da carruagem, é altamente provável que o próximo governo do país, passado esse período de confusão, volte a ser Lula. E aí, para o viés nacionalista devido, tem que começar a se preparar e se posicionar para fazer o que for possível para, dentro desse futuro governo, aumentar ainda mais os seus esforços no sentido de incrementar a soberania nacional e a influência geopolítica do Brasil no cenário mundial. Porque é exatamente isso que está sob ataque agora. É exatamente isso que se desenhou na sequência de eventos claros, onde se descobriu o pré-sal, onde a partir do pré-sal favoreceu outras linhagens político-econômicas que não a linhagem americana, que logo em seguida deflagrou o processo de espionagem da CIA dentro da Petrobras, para logo em seguida estourar um escândalo que evidentemente tem como resultado óbvio um apelo pela privatização, se não total, pelo menos parcial, da Petrobras, que em parte já ocorreu, já abrindo parte do patrimônio do pessoal brasileiro para a empresa estrangeira norte-americana, com total apoio desses patifes, das máfias ítalo-paulistanas da mídia, da Globo e da Veja, da editora Abril. Isso está muito claro. Quem não quer ver isso, por preguiça de pesquisar, por preguiça de ver o óbvio, ou pela sua perfídia em defender um modelo que ele sabe que está a favor do interesse estrangeiro, azar. Mas quem quiser verificar, eu já coloquei isso várias vezes em vários posts no meu site, tem uma penca de referências a esse respeito, está lá demonstrado, para quem quiser ter a decência de estudar por si próprio. Mas esse é o ponto. Estamos diante, insisto, de um capítulo importante da questão geopolítica mundial. Existe um jogo de forças entre modelos econômicos distintos, nos quais o Brasil, durante o governo Lula, esteve alinhado ao modelo contrário aos interesses norte-americanos, e que tudo que está acontecendo agora é um assédio sistemático para devolver o país à subserviência aos Estados Unidos, que já foi em grande parte bem sucedida, mas que ainda não está satisfeito e nunca vai se satisfazer, a não ser com a subserviência total. Eu sou Marcos Valério XR, hoje é dia 12 de abril de 2016.
Obrigado pela atenção.